versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Univale. E hoje quem está com a gente é o Ney Souza, arranjador, compositor, que fez um lançamento de um álbum recentemente, vai contar um pouco pra gente não só do lançamento do álbum, mas também da sua trajetória musical. Ney, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer conversar contigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui podendo falar de Itajaí no Violas, Versos e Prosas, esse programa maravilhoso da Univale. Eu já soube pela sua assessora que você acompanha bastante Violas, gostei de saber. Sim, só tem a galera boa da cultura falando papos, assim, muito relevantes, né? Então, Ney, vamos apresentar um pouco de você. O Ney Souza é violonista, arranjador e compositor catarinense e há 15 anos atua dentro do universo da música instrumental brasileira, no qual se apresentou por diversas regiões do Brasil e do mundo como músico acompanhador e solista. Atua como diretor musical em projetos autorais em Santa Catarina, colabora com artistas de renome e se apresenta ao lado de grandes instrumentistas. Recentemente, lançou o álbum Itajaí, que a gente vai conversar mais adiante. Mas antes, Ney, gostaria de saber de ti um pouco da tua história musical também, né? Como nasceu a tua relação com a música, que você segue carreira até hoje? Conta um pouco pra gente do seu início. Bom, eu estou lançando esse meu primeiro álbum de violão solo, Itajaí, no ano que eu faço 15 anos de música, né? Então é uma comemoração para essa trajetória. E esse álbum foi batizado, né, com o nome Itajaí, na sua grafia indígena, para justamente homenagear essa cidade que me formou como artista, né? Eu comecei os meus estudos musicais em Itajaí. Itajaí é uma cidade maravilhosa, né? Eu acho que é um dos polos culturais do estado de Santa Catarina, sem dúvida. Tem uma formação musical muito sólida, né? Com a presença do Conservatório de Música, com a presença do Festival de Música já há 28 anos. E, enfim, eu sou cria desses lugares, cria do festival, cria do conservatório. E, assim, Itajaí é um lugar muito especial para se falar sobre, para ser o personagem principal dessa minha história. Então, eu trouxe alguns artistas da cidade para a gente poder compor a identidade visual do álbum. Tem composição do meu professor Ricardo Pauletti, então é um olhar para essa trajetória. Como eu falei, como você falou na minha apresentação, eu já tive a oportunidade de tocar em alguns lugares do Brasil e do mundo o violão, mas eu acho que não tem como olhar para essa trajetória sem colocar Itajaí nesse lugar de destaque que ela merece. Ô Ney, como começou a tua relação com o violão? Assim, quando criança que tu já aprendeu a tocar? Teve algum mestre, alguma referência que tu teve artística? Bom, minha família tentou me ensinar quando eu era muito pequeno, assim, lá com 7, 8 anos, e não deu muito certo. Aí quando eu tinha ali de 12 para 13 anos, eu peguei sozinho o violão do meu pai, e ele tinha uma gaveta, na verdade várias gavetas cheias daqueles livrinhos de música que tem a cifra e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, isso aqui é o braço do violão, coloca o dedo aqui, não sei o quê, e sai tocando. A minha casa sempre teve umas rodas de samba, com seresta, tem assim, meu tio tocava percussão, meu pai canta, todos músicos amadores, meu padrinho toca violão extremamente bem, com repertório de Minas Gerais, de Milton Nascimento. Eu cresci com ele se encontrando várias vezes lá em casa e fazendo essa festa boa. E quando eu peguei o violão, algumas coisas assim vieram naturalmente. Esse repertório de música brasileira, então foi o que me interessou. No início, a própria levada do samba é algo que a gente vai refinando, né, enquanto a gente vai estudando, mas meu primeiro contato com o violão, a levada do samba veio, assim, foi uma coisa intuitiva. Algo autodidata assim mesmo. Então, esse foi o jeito que eu peguei o violão sozinho, mas alguns poucos meses depois, me colocaram numa escola de música, que foi com o professor Oséias Rodrigues, que é um grande músico aí da cidade de Itajaí, grande professor de música. O Oséias é meu primeiro mestre, assim, musical, foi quem me ensinou todo o ciclo de teoria musical, quem me preparou para entrar no conservatório de música, que me ensinou
essa metodologia que é bem baseada no jazz, né? E aí eu brinco que o Osés me ensinava jazz na aula e eu ia aplicar tudo na roda de choro, à noite, na roda de samba. Então foi uma formação meio múltipla, assim, que enriqueceu muito minha trajetória musical. Ô Ney, esse ambiente que tu vivia na infância também, né? Tu falou dos teus tios, do teu pai também, que de certa forma te influenciou talvez musicalmente. Isso acabou traçando o teu perfil artístico também? Qual o gênero que tu se intitula hoje, que tu trabalha mais? Assim, é o samba? Enfim, qual o gênero que você traça o seu perfil assim, musical? Bom, a música brasileira, né? Porque eu acho que a minha grande escola de formação foi o choro e a música brasileira antiga, né? Que é o samba, os primórdios do samba, os cantores como a Elisete Cardoso, né? O Orlando Silva, essa era do rádio, assim, é o repertório que me marcou, os boleros, né? As serestas, eu amo esse repertório. É o que me marcou, inclusive nessa primeira fase, nesse primeiro estágio, porque eu toquei muito em grupos de samba e acompanhando instrumentistas de choro, bandolim, trombone, flauta, enfim, por esse período, assim, eu acompanhei muito as coisas de choro de samba e talvez, assim, o mestre de violão que eu pude ter contato no Festival de Música, quando eu tinha 14 anos, felizmente, é o Maurício Carrilho, que é um grande arranjador da música brasileira. O Maurício arranjou para todo mundo, assim, desde Chico Buarque, Cristina Buarque, arranjou discos de choro, enfim, participação na Camerata Carioca, foi aluno do Meira. E o Maurício é um cara que eu estudei as gravações dele, e aí, de repente, com 14 anos, ele estava dando aula como professor de violão no festival. Então, é uma dessas coisas que o Festival de Música de Itajaí faz com as pessoas, né? A gente conhece os ídolos, eles vêm aqui, ficam uma semana, deixam saudade, fazem a gente estudar o resto do ano inteiro para conseguir ver eles mais uma vez. E o Maurício é uma pessoa que ficou, assim, na minha carreira musical por muito tempo. Minhas primeiras composições eu mandava para ele, e ele é muito generoso, assim, e um grande professor também. Então tem essas figuras, né? Tem o conservatório, tem o festival e tem essas pessoas. Eu imagino, né, Ney, que tenha sido bem importante para ti mesmo estar do lado de referências, assim, aprender ainda mais, né? E você também esteve na academia, fez a graduação também de música? Então, essa história é um pouquinho complicada, que foi uma reviravolta, assim, né? Eu estudei música nesse período da juventude, assim, mas eu prestei vestibular para uma área que não é da música. Então, eu gosto muito de outras áreas do conhecimento e eu acabei me formando em física. Eu fiz física aplicada à medicina lá em Porto Alegre. E engraçado, ainda tentando falar de música, apesar dessa época de formado em física, né? Eu me mudei para Porto Alegre no ano do centenário do Lupicínio Rodrigues. E logo que eu cheguei na cidade, eu fui, primeiro dia que eu estive em Porto Alegre foi uma terça-feira, que é o dia da roda de choro do Parangolé. Então eu fui direto na roda de choro e algumas pessoas já tinham falado que eu ia mudar para lá, o pessoal já me recebeu sabendo quem eu era. E nesse ano eu fiz vários shows, assim, em homenagem ao Lupe, enquanto eu estava estudando física. Eu gravei disco lá em Porto Alegre, toquei um monte também, mas é uma coisa que a música sempre teve comigo, e tanto que a gente é claro que anuncia que são 15 anos de música, porque mesmo nesse período aí que eu atuei como físico médico, a música teve intimamente dentro da minha vida, sempre. Legal, Ney, legal saber um pouco mais da tua história, né? Quem imaginaria, né? Olhando você tocando violão lá, que você, enfim, é formado, tem outra profissão também, no caso, né? Cursou outra profissão. E nesse ano, 2025, você acaba de lançar o álbum Itajaí. Você também atua como compositor, né? Conta um pouco pra gente de como funciona esse teu processo de composição das suas músicas. Bom, fazendo esse disco de violão solo, na verdade eu descobri uma nova camada, assim, né, sobre a composição, porque o violão solo, compor para violão solo é uma experiência única, bem diferente, né? O violão é um instrumento polifônico, né? Eu tenho 7 cordas, né? Então são as 7 cordas que a gente tem que controlar as vozes, né? Para onde está indo a voz aguda, para onde está indo a voz grave. A gente tem que manter a composição ritmada, interessante. É super complexo compor para violão solo. E compor para esse álbum foi uma experiência muito divertida, assim, que, falando de composição, eu sempre compus muito para
para pessoas, situações que aconteceram com os amigos, ou dedicar para os amigos. E dentro desse disco de violão solo aconteceu 2 músicas, né? Uma dedicada para o Tom Sickman e outra dedicada para o Carlinhos Ribeiro, que são Saudade do Tom e Afro Zorro, né? E também teve músicas que eu dediquei a alguns mestres, né? Pessoas que me influenciaram na minha maneira de tocar violão, que é o Villa-Lobos, o Choro pro Vila, né? Eu fiz um choro pro Villa-Lobos baseado no choro número 1 do Villa-Lobos. Então é uma metalinguagem de composição, porque tem muitas maneiras de compor, né? Tem aquela composição que você acorda e você está com a ideia da melodia na cabeça, e tem composições que são técnicas, onde você analisa realmente o que está acontecendo e você cria o seu discurso em cima, né, de uma obra base. E a última composição que eu fiz para esse disco é o Samba de Tempo Feliz, que é em homenagem ao Baden Powell, que tem todo aquela linguagem do Baden, do violão rasgado, da melodia cantável e bem sambada, né? E é justamente sobre essa música que eu iria falar, né? Porque Samba de Tempo Feliz, composição sua também, que está nesse álbum Itajaí. Conta um pouco mais para a gente dela, então, antes da gente colocar para reproduzir para o público. Legal. Então, Samba de Tempo Feliz é uma música que eu compus para o Baden Powell, né? Ela tem... Bom, se a gente ouvir ela com calma e tentar pensar na obra do Baden, eu acho que a gente consegue ouvir várias referências, seja nos caminhos harmônicos, um pedaço de uma melodia. Às vezes ela me lembra o Astronauta, às vezes ela me lembra uma música que não é do Baden, mas que eu tenho referência do Baden tocando, que é uma música do Johnny Alf chamada Rapaz de Bem. Tem uma frase ali que lembra o Rapaz de Bem. Quando a gente compõe, a gente intuitivamente, ainda mais eu estava compondo pensando no Baden, né? A gente vai pegando várias melodias, várias influências, e a gente cria a nossa maneira de interpretar, nosso discurso, a gente costura os caminhos que esses mestres criaram para a gente, né? E é uma música muito sambada, né? Que tem aquela levada rasgueada de samba do Baden, tem uma melodia cantável, né? Até quando a gente estava gravando, o Ricardo Pauletti falou assim, cara, você tinha que pensar em alguém para colocar uma letra nessa música, e agora eu vou ter que gravar ela cantando um pedaço para mandar para alguém letrar. Tem a Yara Ferreira, que é uma letrista maravilhosa, com quem eu já trabalhei muito, mas enfim, as músicas são assim, né? Elas vêm e vão. É uma boa ideia, hein? E eu sou suspeito excelente ideia. E eu sou suspeito para falar porque tu sabe que eu gosto de samba também, já ouvi ali Samba de Tempo Feliz. E agora que ouve é você que está nos assistindo aqui no Violas e Versos Prosas. Vamos ouvir então Samba de Tempo Feliz.
Olha, agora vamos para um breve intervalo aqui no Violas, Versos e Prosas e já voltamos a conversar com o Ney Souza, mais sobre o projeto e o lançamento do álbum Itajaí e também sobre projetos futuros. Não saia daí, continue com a gente. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Mais do que abrir portas, ampliar oportunidades. Conheça o Fundo Patrimonial Amigos da Univale, uma iniciativa sem fins lucrativos que transforma doações em bolsas de estudo para milhares de pessoas. Acesse fundopatrimonialunivale.com.br e veja como participar. Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ensino superior para todos. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Univale, aproveitando para agradecer o carinho da sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. Nosso convidado no programa de hoje é o Ney Souza, que lançou recentemente o álbum Itajaí e vem contando um pouco para a gente, não só do álbum, mas um pouco também da sua história. Ney, a gente observa um movimento frequente de artistas trabalhando em parcerias, né, nas suas produções, álbuns, seus trabalhos também. Quão fundamental é você ver essa questão, né, de trabalhar em parceria com outros artistas? É uma coisa que você procura implementar também no seu trabalho? Sem dúvida. Na verdade, a gente pode analisar, inclusive, essa minha primeira experiência de tocar violão solo, que parece que é solitário, né, que é um trabalho de uma pessoa só, mas, na verdade, pensando na minha carreira, ele é o trabalho que tem a maior ficha técnica de todos, assim. E é um álbum visual, então a gente colabora não só com outros músicos na parte musical, mas também a gente colabora nesse trabalho com dança, né, composição de dança para os clipes, ilustração 2D, artistas plásticos que criaram identidade visual para alguns dos clipes. A gente colaborou com, assim, muita gente dentro desse projeto, é muito especial, assim, poder fazer. E, claro, dentro da música, a gente teve a participação de dois compositores que compuseram músicas para esse trabalho, que foi o Ricardo Pauletti, que é o produtor desse álbum e que foi meu professor, querido professor do Conservatório de Música, grande músico itajaiense, referência, né, como solista, como músico instrumental, lançou muitos discos. Ele fez uma música chamada Variações Sambadas para eu gravar. E o Alessandro Penese, que também é uma pessoa que vem desses festivais, que ele esteve presente quando eu estava nesse meu início, né, da minha caminhada. Conheço ele tem mais de 10 anos, e quando ele soube que a gente se encontrou por acaso, antes de eu gravar o disco. Eu falei: ô, Penese, estou gravando o primeiro disco solo. Aí ele falou assim: tá aí, e a minha música não vai entrar? Aí eu falei: que música? Ele falou: eu faço uma música para você, grava a minha música, vou adorar compor para você, gravar. Eu falei: poxa, que honra, cara, que maravilha. E ele me entregou, assim, Penese é uma máquina, né? Ele me entregou uma música, assim, em 4 dias, tinha uma música de violão solo linda, pronta para eu gravar, e essa música entrou no repertório. Enfim, isso falando do álbum Itajaí, mas as colaborações vêm de muito, né? A gente faz música junto, tem parceria com a Yara Ferreira, tem um trabalho Aconcagua, que é uma criação junto com a Nicole Rujo, que a gente divide a direção artística desse trabalho, e é uma criação que não existe sem a colaboração, né? Música se faz com muita colaboração. Ô Ney, seguindo essa linha de parceria, qual fase você está vivendo agora como artista, né? No caso, você vai trabalhar esse projeto solo Itajaí com uma turnê. O que você pretende, de que forma você pretende trabalhar esse projeto? E, em paralelo a isso, você também está trabalhando com outro artista. Como é que está essa fase do Ney Souza no momento? Bom, eu estou numa fase de lançamento ainda do álbum, né? Enquanto a gente está gravando esse programa, o álbum visual ainda está sendo lançado. Então, no dia 10 de maio, o álbum foi lançado em todas as plataformas de streaming de áudio e o primeiro clipe foi lançado. E durante todo o mês de maio, a gente vai lançar os 5 primeiros clipes e, enfim, todos os clipes, na verdade. A gente vai lançar os 5 primeiros solos, né? Eles com planejamento de comunicação, e no final do mês a gente vai ter todos os 10 clipes lançados. E eu estou no meu processo de agendamento desse show solo.
é um momento assim de focar nesse trabalho, de que o repertório está muito na mão, né? É muito técnico esse repertório solo, então eu preciso aproveitar esse momento para poder agendar os shows. E nos próximos meses eu vou estar realizando mais shows solo, com certeza. E a gente também tem uma previsão de fazer uma turnê de lançamento do trabalho do Aconcagua. Então, ano passado, a gente fez 2 turnês de pré-lançamento do álbum. O álbum foi lançado agora, tem uns 40, 50 dias que foi lançado o Aconcagua. E a previsão de lançamento de shows, né, tá mais pro final do ano, porque tanto eu quanto a Nicole estamos fazendo trabalho solo. Então a gente lança o Aconcagua e aí vai fazer o solo, depois a gente volta no nosso repertório também. E eu acabei de tocar no Arvo com a Yara Ferreira, então são trabalhos que a agenda é sempre bem cheia de coisas, né? Tô produzindo, enfim, outros artistas também dirigindo outros trabalhos e a gente não para de trabalhar. E o Aconcagua, conta um pouco pra gente do Aconcagua, então, você trabalha em parceria, né? Qual que é a proposta desse trabalho, no caso? O Aconcagua, ele é um trabalho muito especial, um trabalho que foi desenvolvido com 9 meses de ensaio semanal com a Nicole Gujo, com muitas referências de discos, com poesia da América Latina. É um trabalho que fala da América Latina. O Aconcagua é o ponto mais alto da América Latina, lá na Cordilheira dos Andes, na Argentina. E a gente brinca que a gente convida o ouvinte a subir o Aconcagua com a gente, e quando a gente chega lá em cima, a gente consegue contemplar toda a arte, né, produzida no nosso continente maravilhoso. O Aconcagua tem música, poesia, e até as músicas de fundo que tem na leitura de poesia, eles se somar tudo, né? A gente tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Chile, Peru. A gente realmente fez uma pesquisa intensa sobre a cultura latino-americana para poder apresentar esse repertório para as pessoas, e está muito lindo, já está disponível em todas as plataformas digitais. Ney, legal vocês trazerem isso, o cotidiano, né, enfim, das localidades, não só como vocês estão trazendo no Aconcagua, como também no Itajaí. E uma das composições que você tem no álbum Itajaí é Curupi. Conta um pouco pra gente dessa música, antes da gente botar para reproduzir aqui para o pessoal. Maravilha, então vocês vão curtir Curupi. Curupi foi a primeira música que eu compus para esse álbum, foi a música de estreia, foi a música que, assim, eu compus, eu ouvi e eu falei com o Ricardo Pauletti assim, olha, eu acho que é um momento para eu compor para violão solo. Eu estava bastante tempo sem me dedicar ao violão solo, né? Tinha recém voltado a essa experimentação, a esse exercício técnico, né, de se dedicar ao violão como instrumento principal. E Curupi é uma música que explora o violão nas cordas soltas, tem uma certa agressividade, né, tem uma melodia que também é cantável, que utiliza todo o braço do violão, da nota mais grave até as notas mais agudas, e é uma melodia energética, assim, enérgica, e que ela pega, as pessoas gostam muito dessa música. Foi o primeiro clipe lançado, já está disponível no YouTube para vocês conferirem, e eu compus ela na semana seguinte de um festival de música de Itajaí. Então é mais uma conexão com Itajaí, com o festival. E Curupi é um nome indígena, que nem Itajaí com HY, que é o nome desse álbum. Ô Ney, pelo que eu tô reparando, bastante gente vai querer colocar letra nessas suas músicas aí, hein? Tomara. Tá tudo aberto para conversar. Manda mensagem pra gente. Vamos ouvir então, você que nos acompanha aqui no Violas, Versos e Prosas, Curupi.
Então, para você que ouviu o Curupi, segue com a gente aqui no Violas, Versos e Prosas. Infelizmente o programa está chegando à reta final, a gente gostaria de conversar por muito e muito tempo aqui. Mas, Ney, gostaria de, antes de encerrar o programa, perguntar para você sobre os seus projetos futuros, né? O que você pensa adiante, quais são os projetos do Ney daqui para frente? Bom, primeiro, né, aproveitar esse encerramento para falar que para conhecer os projetos futuros é só ficar ligado nas redes sociais todas. Eu tenho um site que está sempre atualizado com tudo de mais recente que eu estou fazendo, que é o neysouza.com. E eu acho que o pensamento para o futuro está muito envolvido com os lançamentos de agora, né? A gente tem muito que tocar essas músicas e entre esses projetos, né, entre um projeto e outro, a gente está sempre pensando nos lançamentos. Então, agora é desenvolver a turnê, né, do álbum solo, poder voltar no repertório do Aconcagua, apresentar ele por aí, pelo Brasil. A gente está pensando em ir para o Peru, que a Nicole é peruana, para tocar o Aconcagua também. Então, a previsão do futuro próximo é muito show, muita apresentação. Que bom, Ney. Gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Violas, Versos e Prosas, tá? Que você siga acompanhando o nosso programa também, muito sucesso na sua carreira, em diante com o álbum Itajaí, com os futuros projetos que você levar adiante, tá bom? Tá certo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse lançamento, para falar um pouquinho de música. O programa é maravilhoso. Ney, e olha só, a gente vai encerrar o programa com mais uma canção sua, que você inclusive já citou aqui durante o programa, que é Variações Sambadas. Se quiser comentar um pouquinho sobre ela antes. Isso, Variações Sambadas é uma composição do Ricardo Pauletti, que foi me dedicada para eu gravar nesse álbum, né? Que vai ser o segundo clipe lançado, um clipe lindíssimo, né? Com uma coreografia de uma bailarina. É maravilhoso, gravar dentro do Teatro Municipal. Então, ouçam Variações Sambadas em todas as plataformas e confiram um clipe que está muito especial. Agradeço também a você que ficou com a gente até o final aqui no Violas, Versos e Prosas para esse bate-papo especial. Aproveita e já segue a gente então nas redes sociais, @UnivaleFM, @UnivaleTV e, claro, @Ney Souza Neto. Vamos encerrar com a música então Variações Sambadas para encerrar com chave de ouro o nosso programa. Até a próxima. Até já.
versos e prosas do universo do cantador, cantando e